Olá, minhas turmas boas do EJA 3, tudo bem com vocês? Que ótimo a gente estar reunido aqui, reinicializando as aulas, né? Primeiramente, eu quero desejar boas-vindas a todos, né? Nós estamos cheios de novidades que vai acontecer agora no mês de agosto e setembro, tá certo? Primeiramente, eu quero dizer que estou feliz, já disse, vou dizer novamente, de estar com vocês. Vamos aqui como é que a gente vai fazer, tá certo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Depois manda aí um alô para a gente nos grupos, para dizer que está bem, que está feliz, que está com saúde, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa. No mês de agosto, a gente continua na aula estilo remoto, que a gente está sempre fazendo. Para a partir do mês de setembro, nós começarmos o nosso retorno, né, no modo presencial, tá certo? Primeira novidade, vou explicar agora com calma. Então, estas aulas, né, do mês de agosto, a gente continua usando, né, essas metodologias de encontros no Zap, no Meet, tá certo? Para, a partir do mês de agosto, nós pegarmos cada turma, pegar o EJA 3, 32 alunos, dividido por 2, dá 16. Turma 1, do 1 ao 16, turma 2, do 17 ao 32. Nós temos 40, então 20, do 21 ao 40. Tá certo? Isto você não se preocupa que a coordenação vai fazer essa divisão bem direitinho. Em que turma vou ficar, professor? Não se preocupe também que durante o mês de agosto a gente vai fazer essa divisão perfeitinha para você sem nenhum problema. Tá certo? Você vai ficar, né, sabendo, né, o que cada turma o dia que vai vir. Explicando de uma maneira bem rápida, mas depois a gente vai falar isso do mês de agosto todinho. Você vem uma semana e na outra semana fica em casa. Vem uma semana e na outra fica em casa. Na semana que você ficar em casa, você vai ficar fazendo atividades domiciliares que eu vou passar para vocês no dia, né, em que nós tivermos o nosso encontro presencial. Tá certo? Então não vamos ter mais os nossos encontros virtuais quando começar os encontros presenciais, tranquilo? Tá certo? Então, lembrando, mês de agosto, aulas virtuais. Mês de setembro, começam os nossos encontros presenciais. Vamos dividir a turma na metade em casa, metade no colégio. A metade que está no colégio assiste a aula presencial, né? E a que está em casa vai fazer atividades domiciliares que nós vamos passar no dia em que nós formos, né, para a escola. Tudo bem? Segunda novidade, no mês de agosto você vai para a escola, né? Regis, não era setembro, mas você vai fazer tipo um test drive, você vai se acostumar novamente à sala de aula. O distrito, todo ano, ele pede para a gente fazer umas avaliações de diagnóstico de rendimento, as famosas ADRs. Então, a coordenação vai entrar em contato com você, vai dizer, tal dia de X, você vai para a escola. Então, você vai à noite, já com os cuidados necessários de distanciamento, vai só metade da turma, usando máscara, tá certo? Para saber como é que está a organização, como você deve se portar durante as aulas. Então, já é um treino, né? Esta avaliação que nós vamos fazer, né, em agosto. Mas não se preocupe que todas essas informações vão ser repetidas várias vezes para vocês. Eu estou na turma 1 ou na turma 2? Não se preocupe que a gente vai divulgar tudo isso para você. Essa é a primeira informação, é o primeiro dia de aula e durante a próxima semana a gente vai se acostumando com tudo. Tá certo? Então vamos lembrar das 3 coisas? Primeira coisa, né? No mês de agosto, encontros o quê? Virtuais. Mês de setembro, encontros presenciais, dividido a turma na metade. Uma metade na escola e outra metade em casa, fazendo atividades virtuais. Terceira novidade, no mês de agosto, você vai um dia para a escola, para se ambientalizar, para fazer uma provinha diagnóstica que todo ano você faz. Não se preocupe com essa prova, você vai fazer, vai responder ela com o conhecimento que você tem. Aqui a gente não está para dizer isso, aquilo, não. É para você responder o que você sabe. Mas é importante, sim, a sua participação. Tá certo? Então,
hoje eu vou falar, né, o que é que a gente vai ver no mês de agosto, né, em geografia e história, né? Hoje é só um pirulitozinho na boca de criança para a gente ver, né? A aula é bem tranquila, é só para você visualizar o que a gente vai conversar em geografia e história. Por exemplo, tá certo? Ó, em geografia a gente vai estudar o que? A população. No caso mais específico, pessoal, a população do Brasil, tá certo? Só que para a gente falar da população do Brasil, a gente tem que falar de outros países, né? Quem são as duas maiores populações do mundo? China e Índia. Gente, a China tem 1,4 bilhões de pessoas. A Índia, 1,3 bilhões de pessoas. Dentre alguns anos, os estudiosos prevêem que a Índia ultrapassará a China. Estados Unidos 300, Indonésia 600 e nós, Brasil, segundo este levantamento, nós já temos mais um pouquinho, mas esse dado é importante. No ano de 2017, nós tínhamos 208 milhões de brasileiros. Tá certo? A gente tem muita gente, sim, mas tem gente que tem mais do que a gente. Tipo a China e a Índia, né, são os países mais populosos do mundo. Então, nessas aulas do mês de agosto, a gente vai estudar um pouco sobre a população do Brasil, como é que a gente chegou a esse número, né? Isso é muito, isso é pouco, né? A gente sabe que tem gente mais do que a gente, né? China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, né? São países mais populosos do que o Brasil. E falar em populosos, tá certo? Tem até um conceitozinho que diz, ó, que país populoso é aquele que tem uma grande população. Normalmente, para eu dizer que um país é populoso, né, ele tem que ter mais de 50 milhões de habitantes. Então, a gente é um país populoso tranquilo, né? Já que a gente tem mais de 108 milhões de brasileiros. Né? Ó, tá aqui, ó, né? 108 não, 208. Na verdade, a gente já tem 210 milhões de habitantes, né? Que esta informação aí é de 2017, né? E até agora, 2021, a população que aumenta. Mas não tem problema, é só para a gente fazer aqui um comparativo com os outros países, né? A população do mundo, né, é de 7,7 bilhões de habitantes, tá certo? Só a Índia e a China, né, elas já dão quase 3 bilhões. Quase a metade do mundo está na China e na Índia, né, que é a maior população do mundo, com 1,4 bilhões, né, seguido pela Índia. Aí depois vem os Estados Unidos, Indonésia. Nós éramos o quinto, nós perdemos essa posição. O Paquistão nos ultrapassou. Hoje nós somos o sexto maior país do mundo populoso, tá certo? Vamos lá. E olha aí o crescimento, né? Existe o chamado censo demográfico, que faz pesquisas, né, de 10 em 10 anos, para saber a população, né? Então a gente vê que a população brasileira ela cresce ano após ano, mas se você observar a taxa de crescimento, que é essa taxa que está ao lado, a gente continua crescendo, mas só que nós estamos crescendo o quê? Menos. Isso é fruto, né, que cada vez mais a mulher brasileira ela está tendo o quê? Menos filhos. Então, a nossa população continua crescendo, mas a taxa de crescimento ela está diminuindo, tá certo? Daqui a uns anos nós vamos parar de crescer. Né? Esse crescimento natural, ele é calculado de uma divisãozinha entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Mas são coisas simples. Taxa de mortalidade, quantidade de pessoas que morrem. Taxa de natalidade, quantidade de pessoas que nascem. Normalmente, se nasce mais gente do que morre. Então, eu tenho um crescimento positivo. Natalidade, nascimento. Mortalidade, mortes. Eu faço a subtração e eu encontro o crescimento populacional. Se nasce muita gente e morre pouca gente, eu tenho o quê? Um alto crescimento. Se nasce pouca gente e morre muita gente, eu tenho um crescimento baixo. Né? Então, essa é a brincadeira das taxas que vai explicar o crescimento de um país, tá certo? Então,
em geografia, no mês de agosto, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de população, mais precisamente a população do Brasil, né? A quantidade que nós temos atualmente, né? Por que a gente diminuiu, deixou de crescer, né? Como é a nossa população. Então, agosto a gente estuda população brasileira. Em história, a gente vai falar sobre o movimento que aconteceu na Europa, o chamado que humanismo, né? O que era o humanismo? Durante muito tempo, o que prevalecia na Europa, né, eram as ideias da Igreja Católica, tá certo? Então, os estudiosos, eles pretendiam, né, ter um conhecimento científico, e os conhecimentos científicos normalmente batem com os conhecimentos da Igreja Católica, né? Então, essa proposta de mudança, né, vai acontecer na Europa, né, e vai bater de frente exatamente nos ensinamentos do que? Da Igreja Católica. Ah, choveu porque Deus quis. Não é assim, né? Então, o humanismo, ele é este movimento, né, que vai querer dar explicações, né, o que acontece no mundo, não só pela fé da Igreja Católica. Não, porque Deus quis assim, não, é porque é assim. Tudo tem o quê? Um motivo, uma razão para acontecer. E o humanismo é exatamente, né, este conhecimento que vai acontecer para haver esse debate, né? Desculpa. Principalmente na Europa, no século XIV, tá certo? Bom, então, as universidades, né, laicas, né, uma coisa que é laica é que não é necessariamente de uma religião, ela é aberta a todas as religiões. Então, o Brasil é um país laico pela sua Constituição. Quando você escutar essa palavra, laico significa que todo mundo pode ter sua religião. Então, as universidades laicas, que não eram universidade católica, todo mundo podia ter, eles propunham a leitura de novos livros, aonde houve o quê? Uma revolução cultural, porque tudo ficava, né, o que a Igreja Católica dizia, tá certo? Então, o humanismo, ele vem com esse objetivo, né, de mostrar como a gente tem um conhecimento, não ser apenas a resposta, porque Deus quer dizer sim, é porque é assim, tá certo? Bom, o humanismo, ele vai se propagar por diversas áreas, como artes plásticas, literatura, poesia, gramática, matemática, geografia, astronomia, ou seja, é uma mudança de pensamento geral da sociedade, tá certo? Os primeiros humanistas eram estudiosos, né, que procuravam modificar, né, os estudos universitários para explicar tudo. Eles logo se juntaram com artistas, com filósofos, com ciência, com cientistas, com professores, com estudantes, com poetas, com objetivo, né, de dar uma nova característica à sociedade, não só mais naqueles fundamentos da Igreja Católica, tá certo? Então, em geografia, a gente vai estudar a população brasileira, tá certo? Em história, né, a gente vai estudar quem? Os humanistas. Este é o nosso roteiro para o quê? Para o mês de agosto. Vamos só lembrar o que a gente já falou no início, tá certo? Boas-vindas, né? Que você esteja bem. Manda lá um alô para a gente dizendo que está tudo ok, tá certo? Novidades, né? As aulas remotas continuam no mês de agosto. Mês de setembro a gente começa nossos encontros presenciais, tá certo? Aonde, né, dividimos em turma 1, turma 2, uma parte vem uma semana, outra estudos domiciliares, e assim vice-versa. Outra novidade, no mês de agosto, a coordenação vai marcar um dia para você fazer umas avaliações de diagnóstico, que é obrigatório pelo distrito, o coordenador ainda vai explicar para vocês, tá certo? E você vai para aproveitar, para reencontrar a escola, para ver como é que está, as novidades, tá certo? Vai usando a máscara, vai ver o distanciamento, como é que você vai ficar nas carteiras, tá certo? Vai conhecer todo o protocolo de funcionamento da escola, para quando, em setembro,
né, nós retornarmos naquele estilo 50%, 50%, você já saber o que é que tem que fazer. Regis, quando é que eu vou fazer essa prova? Tenha calma que a coordenação vai divulgar amplamente para você saber o dia que você tem que fazer a sua prova, tá certo? Todas essas informações vão ser repassadas com calma, né? Esta é a primeira informação, mas na semana, né, você vai saber de mais detalhes, você está em que turma, qual dia você vai, né? Nós temos o mês de agosto todinho para organizar esse esquema. Tranquilo? Tá certo? Então vejam, né? Boas-vindas, né? Que a gente possa, no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ó, aprender, né? Se você tem colega que não está vindo assistir a aula, chama, conta as novidades, tá certo? Nós contamos com vocês e com a ajuda de vocês. Fiquem bem e até a próxima semana, que é onde a gente vai entrar a fundo nesses assuntos de população, do humanismo, tá certo? Tranquilo? Então fique bem, tomem todos os cuidados necessários, né? E até a próxima semana.